Na madrugada de 12 de outubro de 1855, os sinos da capela da fazenda Boa Esperança, no rico Vale do Paraíba, repicaram festivamente. O som ecoou por todo o vale, anunciando a notícia que a província inteira esperava há 10 anos. A baronesa de Valença finalmente havia dado à luz um herdeiro. O barão, Dom Otávio, saiu à varanda da Casa Grande com um charuto na mão e um sorriso triunfante no rosto. Ele ordenou que abrissem barris de vinho para os colonos e de cachaça para os escravos. Um menino! Gritava ele. A linhagem dos Valença continua. O sangue é forte. Mas dentro do quarto principal, onde as cortinas de veludo estavam fechadas contra a luz da manhã, a cena era de velório, não de celebração. A baronesa, Dona Helena, estava deitada na cama, pálida como um lençol, recusando-se a olhar para o bebê que chorava nos braços da ama de leite. Ela não tinha o brilho de uma nova mãe. Ela tinha o olhar vazio de quem sobreviveu ao naufrágio, mas perdeu a alma no mar. Quando a parteira tentou entregar a criança para ela, Helena virou o rosto para a parede e sussurrou uma frase que as criadas fingiram não ouvir, mas que jamais esqueceriam. Tirem essa criança daqui. Ela não tem pai. Ela tem uma legião. O que ninguém fora daquelas paredes sabia, e o que Dom Otávio gastaria sua fortuna para esconder, era que aquele bebê não era um milagre divino. Era o resultado de um pacto matemático e cruel. Um experimento humano conduzido pelo próprio marido, que, em sua obsessão doentia por um herdeiro, transformou o leito sagrado do matrimônio em um laboratório de reprodução. Para entender como uma das damas mais respeitadas da corte acabou dividindo sua intimidade com 7 homens acorrentados à vontade de seu senhor, precisamos voltar 6 meses antes daquela manhã fatídica. Dom Otávio e Dona Helena eram um casal dourado do império. Ele, rico, influente e amigo pessoal do imperador. Ela, bela, culta e vinda de uma família tradicional de Minas Gerais. O casamento fora um evento suntuoso. Mas, à medida que os anos passavam, o brilho do ouro começou a ser ofuscado pela sombra do berço vazio. 10 anos de casamento. Nenhum filho. Para um homem como Otávio, isso não era apenas uma tristeza, era uma humilhação pública. Sem um herdeiro, sua fortuna iria para um sobrinho que ele detestava. Sem um filho, seu nome morreria. A culpa, como sempre naquela época, recaiu sobre a mulher. Helena foi submetida a tratamentos humilhantes. Bebeu chás amargos de raízes indígenas, fez promessas a todos os santos, viajou para a Europa para consultar médicos franceses. Nada funcionava. Mas havia um segredo que corroía o orgulho de Dom Otávio. Um segredo que ele guardava às 7 chaves e que nem mesmo ao padre ele confessava. A falha não estava em Helena. A falha estava nele. Otávio sabia. Ele tentará com amantes na corte. Tentará com escravas na fazenda. Nunca, em 20 anos de vida adulta, ele havia conseguido engravidar uma mulher. Sua semente era seca. Ele era o fim de sua própria linha. Essa impotência biológica transformou-se em uma loucura silenciosa. Ele começou a odiar Helena, não porque ela fosse estéril, mas porque a presença dela o lembrava de sua própria fraqueza. Ele a olhava com desprezo, culpando-a em voz alta para manter as aparências, enquanto morria de vergonha por dentro. Até que, numa noite de tempestade em abril de 1854, a loucura de Otávio encontrou uma solução. Uma solução que exigiria que ele quebrasse todas as leis morais, religiosas e sociais do seu tempo. Mas Otávio era um homem prático. Para ele, os fins justificavam qualquer meio. Helena estava em seu quarto, rezando diante do oratório, quando Otávio entrou. Ele não estava bêbado, o que tornava o que ele ia dizer ainda mais aterrorizante. Ele estava lúcido, frio e determinado. Ele trancou a porta. Sentou-se na poltrona de veludo e mandou que ela se sentasse na cama. Helena, começou ele, com a voz calma de quem negocia a compra de gado. Nós precisamos de um filho. O império espera um filho. E Deus, ao que parece, não está interessado em nos ajudar. Então, vamos ter que ajudar a nós mesmos. Helena, com o terço nas mãos, olhou para ele confusa. O que quer dizer, Otávio? Já tentamos tudo. Não tudo, corrigiu ele. Nós tentamos o convencional. Mas a natureza é uma questão de números, minha querida. Se a minha semente não vinga no seu solo, precisamos de outra semente. Helena empalideceu. Você quer adotar um sobrinho? Otávio riu, uma risada seca e sem humor. Adotar? Criar o sangue de outro como se fosse meu? Jamais. O filho tem que sair do seu ventre, Helena. Tem que ser visto por todos crescendo dentro de você. Tem que ter a sua pele, os seus traços. O pai,
o pai é apenas um detalhe. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a senzala escura lá embaixo. Eu selecionei 7 homens, disse ele. 7 escravos. Fortes. Saudáveis. Jovens. Homens que trabalham na terra e que fazem a terra brotar. Homens que não têm rosto, não têm nome e, o mais importante, não têm direitos. Helena sentiu o ar faltar. Ela entendeu, mas sua mente se recusava a aceitar a monstruosidade daquela proposta. Você quer que eu me deite com eles? Ela sussurrou, a voz tremendo de nojo e terror. Você quer que eu cometa adultério? Com escravos? Otávio, isso é pecado mortal. Isso é sujo. Otávio virou-se, o rosto contorcido de raiva. Sujo é o meu nome morrer na lama. Sujo é ver meus inimigos rindo de mim. Isso não é adultério, Helena. Isso é uma transação comercial. Eles são minha propriedade. O que eles têm é meu. A força deles é minha. A virilidade deles é minha. Eu vou usar a ferramenta deles para consertar o que está quebrado. Ele caminhou até ela e segurou seu rosto com força. Você vai fazer isso. Durante uma semana. Um homem por noite. 7 chances. 7 sementes. Um deles há de vingar. E quando a criança nascer, ela será um Valença. Porque eu direi que é. Helena chorou. Ela implorou. Disse que preferia morrer. Disse que fugiria para um convento. Mas Otávio tinha a carta final. Se você recusar, disse ele, soltando-a com nojo, eu venderei sua irmã mais nova, aquela que vive conosco, para o bordel mais sujo do Rio de Janeiro. E direi a todos que você é louca, trancando-a no sótão até o fim dos seus dias. A escolha é sua, minha querida. O sacrifício de algumas noites pela glória eterna da família, ou a destruição de tudo o que você ama. Helena olhou nos olhos do marido e viu que não havia humanidade ali. Havia apenas ambição. Ela estava encurralada. Quando? Ela perguntou, derrotada. Amanhã, respondeu Otávio. Prepare-se. O primeiro já foi escolhido. Naquela noite, Helena não dormiu. Ela ficou deitada, olhando para o dossel da cama, sentindo-se a mulher mais solitária do mundo. Ela era baronesa, a senhora da casa, mas naquele momento, ela percebeu que tinha menos liberdade do que as mulheres da senzala. Ela era apenas um ventre de aluguel para a vaidade de um monstro. E lá embaixo, na escuridão úmida da senzala, 7 homens foram acordados pelo feitor. Eles não sabiam por que haviam sido escolhidos. Eles estavam com medo. Eles achavam que iam morrer. Eles não imaginavam que o destino deles seria entrar na alcova proibida da Casa Grande, para participar de um ritual secreto que mancharia aquela fazenda com sangue e loucura para sempre. O pacto estava selado. A semana dos 7 homens estava prestes a começar. A noite seguinte não trouxe o alívio do sono, mas o peso de uma sentença. A Casa Grande, geralmente imersa em silêncio após o jantar, parecia vibrar com uma tensão elétrica que apenas 3 pessoas conheciam. No quarto principal, os móveis haviam sido rearranjados por ordem de Dom Otávio. A cama de casal, com seu dossel de madeira escura, parecia agora um altar de sacrifício posicionado no centro do aposento. As velas estavam acesas, mas não para criar um clima romântico. Elas ardiam com a frieza de luzes de laboratório, iluminando cada canto para que nada escapasse aos olhos do barão. Helena estava sentada na beira da cama. Ela vestia uma camisola de linho branco, fina e casta, que a fazia parecer um fantasma de si mesma. Suas mãos estavam entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Ela não olhava para a porta. Ela olhava para o crucifixo na parede, rezando para que sua mente pudesse fugir do seu corpo, para que ela pudesse flutuar para longe dali e deixar apenas a casca vazia para cumprir o desejo do marido. Dom Otávio estava em pé, perto da lareira, com um relógio de bolso na mão. Ele não demonstrava nervosismo, apenas impaciência. Para ele, aquilo não era uma traição conjugal, era um procedimento médico necessário, uma correção de rota que ele, como homem prático, precisava supervisionar. Ele trancou a porta do corredor que dava para os quartos dos criados, garantindo que ninguém interrompesse. Mas a porta lateral, aquela que dava para a escada de serviço vinda do quintal, estava destrancada. Às 11 horas em ponto, ouviu-se uma batida tímida na madeira. Entre, ordenou Otávio. A porta se abriu e o feitor de confiança do barão, um homem chamado Matias que sabia ser cego e mudo quando o dinheiro era bom, empurrou o primeiro escolhido para dentro do quarto. O homem chamava-se Lucas. Era jovem, talvez 20 anos, com a pele negra brilhando de suor frio e músculos definidos pelo trabalho no canavial. Ele entrou tropeçando,
os olhos arregalados de terror. Quando viu onde estava, no quarto proibido dos senhores, e viu a sinhá sentada na cama em trajes de dormir, Lucas recuou instintivamente, encostando-se na parede como um animal encurralado. Ele sabia, com a certeza de quem nasce cativo, que olhar para a mulher branca daquela maneira significava morte. Ele achou que era uma armadilha, um teste cruel para justificar seu enforcamento. Senhor, balbuciou Lucas, baixando a cabeça e cobrindo os olhos com as mãos. Pelo amor de Deus, eu não fiz nada. Eu não olhei. Otávio caminhou até ele. Não com raiva, mas com autoridade. Olhe para mim, Lucas, disse o barão. O escravo obedeceu, tremendo. Você não vai morrer hoje. Pelo menos, não se fizer exatamente o que eu mandar. Você foi escolhido porque é forte. Porque é saudável. E porque eu sou seu dono. Otávio apontou para a cama. A baronesa precisa de um filho. E você vai dar esse filho a ela. Lucas olhou para Helena, depois para o barão, incapaz de processar a ordem. Aquilo violava todas as regras do mundo que ele conhecia. Tocar na sinhá era o maior tabu, o pecado sem perdão. Eu não posso, senhor. É pecado. É morte. Morte será se você recusar, disse Otávio, sacando uma pequena pistola do bolso do roupão e colocando-a sobre a mesa de cabeceira, bem à vista. Você tem uma tarefa. Cumpra-a como cumpre o corte da cana. Sem perguntas. Sem sentimentos. Apenas o ato. Otávio fez um gesto para que o feitor saísse e trancou a porta. Agora, eram apenas os três. O marido, a esposa e o instrumento. O barão sentou-se na poltrona de veludo no canto do quarto. Ele não virou as costas. Ele cruzou as pernas, serviu-se de uma taça de vinho e ficou observando. Ele queria ver. Sua obsessão não era apenas pelo herdeiro. Havia uma perversidade escura crescendo nele, um prazer voyeurista em ver a humilhação da esposa e a submissão absoluta do escravo. Ele estava no controle de tudo. Lucas, trêmulo, aproximou-se da cama. O cheiro de lavanda e medo enchia o ar. Helena fechou os olhos. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Ela não se moveu, não disse uma palavra. Ela se tornou pedra. O que aconteceu naquelas horas seguintes não foi amor, nem paixão, nem mesmo desejo. Foi um ato mecânico de terror. Lucas chorava silenciosamente enquanto obedecia, com medo de que, a qualquer momento, o barão mudasse de ideia e atirasse em suas costas. Helena mordia o lábio até sangrar para não gritar de nojo e vergonha. E Otávio assistia, com o rosto impassível, como um cientista observando ratos em um labirinto. Quando terminou, Lucas vestiu-se com a rapidez de quem foge de um incêndio. Ele não olhou para trás. O barão abriu a porta e o deixou sair, jogando uma moeda de prata no chão do corredor. Pelo serviço, disse Otávio. Se abrir a boca, eu corto sua língua. Lucas correu para a escuridão, a moeda queimando em sua mão como uma brasa do inferno. Dentro do quarto, o silêncio era absoluto. Helena puxou os lençóis até o pescoço, tremendo incontrolavelmente. Ela se sentia suja, violada, não pelo homem que fora forçado a tocá-la, mas pelo marido que orquestrara tudo. Otávio caminhou até a cama. Ele olhou para a esposa com uma frieza clínica. Já foi, disse ele, apagando as velas uma a uma. Faltam 6. A matemática está a nosso favor, Helena. Durma. Amanhã à noite, tentaremos novamente. A segunda noite trouxe um homem chamado Bento. Mais velho, mais bruto, que cheirava a fumo e terra. A terceira noite trouxe Isaías. A rotina macabra se estabeleceu. A cada noite, um homem diferente era trazido da senzala. Homens que Helena via trabalhando no jardim, homens que carregavam lenha para sua cozinha. Agora, eles conheciam sua intimidade. O segredo se espalhou entre os 7 escolhidos como uma doença. Eles não falavam sobre isso com ninguém, nem entre si, aterrorizados pela promessa de morte do barão, mas trocavam olhares de cumplicidade e pavor. Eles compartilhavam algo que ninguém mais tinha, o conhecimento da vergonha dos senhores. Para Helena, a alma começou a fragmentar-se. Ela parou de comer. Parou de falar. Durante o dia, ela vagava pela casa como uma sonâmbula, evitando olhar para os criados, com medo de reconhecer nos olhos deles a lembrança da noite anterior. Ela começou a tomar banhos escaldantes, esfregando a pele até ficar em carne viva, tentando limpar toques que estavam gravados em sua memória, não em seu corpo. Mas o barão estava radiante. Ele sentia que estava vencendo a natureza. Ele anotava os nomes e as datas em um caderno secreto,
calculando os ciclos lunares e as probabilidades. Ele não via pessoas, via reprodutores. Na 7ª noite, o último homem foi trazido. Seu nome era Gabriel. Diferente dos outros, Gabriel não entrou tremendo. Ele era um homem de porte altivo, com olhos inteligentes que pareciam ver através das paredes da casa grande. Diziam na senzala que ele sabia ler, ensinado por um padre antigo. Quando Otávio deu a ordem habitual e sentou-se para assistir, Gabriel não obedeceu imediatamente. Ele olhou para Helena, encolhida na cama, e depois olhou diretamente para o barão. O senhor não quer um filho, disse Gabriel, sua voz calma quebrando o protocolo do terror. O senhor quer um espelho. Mas cuidado, senhor. Espelhos também mostram o que a gente não quer ver. Otávio levantou-se, furioso, a mão na pistola. Calhe a boca e faça o que foi mandado, ou você não sai vivo deste quarto. Gabriel obedeceu, mas houve algo diferente naquela última noite. Não houve a brutalidade do medo. Houve uma estranha e silenciosa compaixão. Helena, em seu delírio de vergonha, sentiu que aquele homem, o último dos 7, não estava ali apenas cumprindo ordens. Ele estava, de alguma forma bizarra, tentando protegê-la da loucura do marido, tornando o ato o menos doloroso possível. Quando a semana terminou, a casa grande mergulhou em uma espera agonizante. O barão vigiava o corpo da esposa como um falcão. Um mês depois, Helena não desceu para o café da manhã. Ela mandou chamar a ama de leite. O sangue não veio. Dom Otávio recebeu a notícia no escritório. Ele fechou os olhos e soltou um suspiro longo. Ele havia conseguido. Ele havia dobrado o destino à sua vontade. Ele foi até o quarto da esposa, entrou sem bater e a encontrou olhando pela janela. Funcionou, disse ele, triunfante. Você está grávida, Helena. O herdeiro dos Valença existe. Helena virou-se. Seus olhos estavam mortos. De quem é, Otávio? Perguntou ela, a voz vazia. De Lucas. De Bento. De Gabriel. Qual dos seus escravos é o pai do seu filho? Nenhum deles, respondeu o barão, com um sorriso delirante. Eles foram apenas ferramentas. O filho é meu. Porque leva meu nome. E porque eu paguei por ele com a sua honra. Mas o que Otávio não sabia, e o que a biologia logo revelaria de forma cruel, era que a natureza tem suas próprias leis. E o sangue não mente. O bebê que crescia no ventre de Helena carregava uma herança que nenhum título de nobreza poderia apagar. E quando aquela criança nascesse, o segredo dos 7 homens não poderia mais ser trancado no quarto. O rosto do bebê seria a confissão pública do pecado do barão. Os 9 meses que se seguiram à confirmação da gravidez de Helena não foram de espera, mas de cárcere. A barriga crescia, deformando a silhueta da baronesa, mas ela se recusava a sair do quarto. Ela mandou cobrir os espelhos. Não suportava ver o próprio reflexo, sentindo que carregava não um filho, mas a prova viva de seu pecado e da loucura de seu marido. Dom Otávio, por outro lado, vivia uma euforia maníaca. Ele anunciou a gravidez à corte com pompas e festas. Recebeu cartas de felicitações do imperador. Encomendou um berço de ouro maciço vindo de Paris. Ele acreditava piamente na sua própria mentira. Na mente distorcida do barão, aquela criança era dele por direito de conquista. Ele havia arquitetado a vida onde a natureza falhara. Ele se sentia um deus. Mas havia pontas soltas. 7 pontas soltas. Os 7 homens que haviam passado pelo quarto da baronesa ainda estavam na fazenda. Eles sabiam. E o conhecimento é perigoso nas mãos de quem não tem nada a perder. Otávio sabia que não podia matá-los todos de uma vez. 7 mortes chamariam a atenção das autoridades e da vizinhança. Ele precisava ser mais sutil. Lucas, o primeiro, foi vendido 2 semanas depois para uma mina de ouro em Minas Gerais, um lugar conhecido por ser um túmulo a céu aberto. Bento, o segundo, foi enviado para os canaviais do norte, trocado por sacas de açúcar. Um a um, os pais biológicos da criança foram despachados para os cantos mais remotos e brutais do império, com a recomendação expressa de que fossem colocados nos trabalhos mais perigosos. O barão estava limpando o rastro. Ele estava apagando a história genética de seu herdeiro antes mesmo de ele nascer. Restava apenas Gabriel. O último. Aquele que olhara nos olhos do barão e falará sobre espelhos. Gabriel não foi vendido. Otávio tinha um ódio especial por ele. Talvez porque suspeitasse, lá no fundo, que fora a semente de Gabriel que vingara. Ou talvez porque Gabriel tivesse demonstrado uma dignidade que Otávio jamais possuiria. O barão manteve Gabriel na fazenda, mas o rebaixou.
Tirou-o do trabalho doméstico e o mandou para a olaria, para amassar barro com os pés dia e noite, sob a vigilância constante do feitor mais sádico. Otávio queria ver aquele olhar inteligente ser quebrado pela exaustão. Enquanto isso, no quarto escuro, Helena sentia o bebê chutar. Cada movimento dentro dela era uma tortura. Ela não acariciava a barriga. Ela não conversava com a criança. Ela rezava para que nascesse morta. Deus, perdoe-me, sussurrava ela nas madrugadas insones. Mas não deixe esse fruto do ódio vingar. Mas a criança era forte. Alimentada pela obsessão do barão e pelo medo da baronesa, ela crescia. A noite do parto chegou em 12 de outubro de 1855. Uma tempestade de primavera desabava sobre o vale, como se o céu estivesse lavando a terra para a chegada do herdeiro. As contrações de Helena começaram violentas. A parteira, uma velha escrava chamada Anastácia, que trouxera ao mundo metade das crianças daquela região, foi chamada às pressas. O médico da família, Dr. Peixoto, aguardava na sala de estar, bebendo com o barão, pronto para intervir se algo desse errado, mas proibido de entrar no quarto durante o trabalho de parto. Otávio não queria olhos masculinos ali. Apenas os dele. O trabalho de parto durou 12 horas. Helena não gritava de dor, ela gritava de pavor. Ela tinha medo do que ia sair de dentro dela. Finalmente, ao amanhecer, ouviu-se o choro. Um choro forte, pulmões plenos, anunciando a vida. É um menino, sim, exclamou Anastácia, limpando a criança. Um menino forte. Dom Otávio invadiu o quarto. Ele empurrou a parteira para o lado, ansioso para ver sua criação. Ele olhou para o bebê. O silêncio que caiu sobre o quarto foi pesado. A criança era saudável. Tinha os traços finos. Mas a pele tinha um tom que não era o branco pálido dos Valença, nem o rosado dos recém-nascidos comuns. Era um tom de oliva, dourado, inegável. E o cabelo, ainda ralo, tinha textura que denunciava a mistura. Otávio congelou. A realidade bateu de frente com a fantasia. Ali estava a prova. A prova de que ele era corno, mesmo que por sua própria ordem. A prova de que o sangue que corria naquelas veias não era o dele. Anastácia, a parteira, percebeu a tensão. Ela sabia dos boatos. Ela olhou para o barão, depois para o bebê, e cometeu o erro de tentar consolar. Ele é moreninho, senhor barão, mas clareia. Criança muda de cor depois de uns dias. É o sangue da avó da sinhá, que era portuguesa do sul. Calha a boca, sibilou Otávio. Ele pegou a criança dos braços da parteira. Ele segurou o herdeiro como se fosse um objeto roubado. Ele olhou para o rosto do menino. E, naquele momento, ele viu. Ele viu os olhos. Eram os olhos de Gabriel. Inteligentes, profundos, desafiadores. O ódio subiu pela garganta de Otávio, misturado com uma possessividade doentia. Aquele menino era prova de seu fracasso, mas também era sua única chance de imortalidade. Ele é um Valença, declarou Otávio, virando-se para Helena, que chorava na cama. Ele é meu filho. E ai de quem disser o contrário. Ele olhou para Anastácia. A velha parteira tremia. Ela tinha visto demais. Você fez um bom trabalho, Anastácia, disse o barão, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vá até a cozinha. Mandei separar um vinho para você comemorar. Anastácia saiu, agradecendo, sem saber que o vinho que a esperava tinha o mesmo tempero que Maria do Engenho usaria anos depois em outra história, o silêncio eterno. Anastácia nunca chegou a senzala. Seu corpo foi encontrado no rio 2 dias depois, um acidente lamentável. No quarto, Helena recusou-se a pegar o filho. Tirem essa criança daqui, ela disse, virando o rosto. Ela não tem pai. Ela tem uma legião. Otávio entregou o bebê a uma ama de leite de confiança, uma mulher muda que ele comprará especificamente para essa função. O nome dele será Otávio Filho, decretou o barão. E ele será criado à minha imagem e semelhança. O sangue pode não ser meu, Helena. Mas a alma eu vou moldar com ferro e fogo. Os anos passaram. O menino cresceu. E com ele, cresceu o escândalo silencioso. Otavinho, como era chamado, era uma criança linda. Mas à medida que crescia, a promessa de que ele clarearia não se cumpria. Pelo contrário, seus traços africanos tornavam-se mais marcados, embora suavizados pela mistura. Na corte, as pessoas cochichavam. Como o filho do barão é exótico, diziam as damas, escondendo o riso atrás dos leques. Deve ter puxado algum avô mouro.
O barão tornou-se paranoico. Ele proibia o menino de tomar sol, para não escurecer a pele. Obrigava-o a usar roupas de gola alta e chapéus o tempo todo. Ele contratou tutores particulares e proibiu o filho de brincar com outras crianças. Otavinho vivia em uma gaiola de ouro, isolado, sem entender por que seu pai o olhava com tanto ódio e por que sua mãe se trancava no quarto e chorava sempre que o via. Mas o destino é irônico. Otavinho não herdou a crueldade do barão pai. Ele herdou a sensibilidade de Helena e a inteligência aguda de Gabriel. Ele passava horas na biblioteca, lendo tudo o que encontrava. E, inevitavelmente, ele começou a fazer perguntas. Por que ele era diferente? Porque os escravos da fazenda olhavam para ele com uma familiaridade estranha, como se vissem nele um irmão e não um senhor. Aos 12 anos, a tragédia que estava sendo gestada desde aquela semana fatídica finalmente começou a eclodir. Gabriel, o pai biológico, ainda estava na olaria. Envelhecido, quebrado pelo trabalho, mas vivo. Ele via o menino de longe. Ele sabia. Todo o engenho sabia. E Gabriel, sentindo que seu tempo na terra estava acabando, decidiu que o menino precisava saber a verdade antes que o barão destruísse completamente a alma dele. Numa tarde de verão, Otavinho escapou da vigilância dos tutores e foi até o riacho perto da olaria. Ele encontrou Gabriel moldando telhas. O menino parou, fascinado pela habilidade do homem. Gabriel levantou os olhos. Pai e filho se olharam. O reconhecimento foi instantâneo, visceral, algo que ia além da lógica. Quem é você? Perguntou o menino, sentindo um aperto no peito. Gabriel limpou as mãos de barro. Ele olhou para os lados, verificando se o feitor estava perto. Eu sou ninguém, menino Otávio, disse Gabriel. Mas eu conheço a sua história. E a história não é o que te contaram nos livros da biblioteca. A conversa durou 5 minutos. 5 minutos que destruíram o mundo de mentiras do barão. Gabriel não contou os detalhes sórdidos, mas disse o suficiente. Disse que o sangue do menino vinha da terra, não do ouro. Disse que ele tinha 7 pais, mas nenhum deles era o homem que dormia na casa grande. Quando Otavinho voltou para casa naquela tarde, ele não era mais a mesma criança. Ele olhou para o barão, que jantava na cabeceira da mesa, e viu a farsa. E o barão, com seu instinto de predador, percebeu a mudança no olhar do filho. Ele viu o desafio. Ele viu os olhos de Gabriel encarando-o através do rosto de Otavinho. O medo de Otávio transformou-se em fúria. Ele sabia que o segredo havia vazado. E ele tomou uma decisão que transformaria aquele drama familiar em um banho de sangue. Se ele não podia moldar a alma do menino, ele quebraria o corpo. E começaria eliminando a raiz do problema. Naquela noite, o barão mandou chamar o feitor. Traga-me a cabeça do oleiro Gabriel, ordenou ele. E prepare o chicote. Meu filho precisa de uma lição de disciplina. Amanhã, ele vai assistir à execução. Vamos ver se o sangue dele é forte mesmo. O pacto estava prestes a cobrar seu preço final. A manhã seguinte amanheceu com a cor de chumbo. No pátio central do engenho Boa Esperança, o Pelourinho, um tronco de madeira escura, manchado por anos de sangue seco, erguia-se como monumento ao terror. O coronel Otávio ordenou que todos os escravos da fazenda, mais de 200 homens e mulheres, fossem reunidos em semicírculo. Ele queria a plateia. Ele queria que a lição fosse aprendida por todos. O sangue não importa, o que importa é a marca do dono. No centro da varanda, sentado em uma cadeira de espaldar alto, estava o jovem Otavinho. Ele vestia seu melhor terno de veludo, mas seu rosto estava inchado de chorar. Ao seu lado, 2 guardas o mantinham sentado à força. O menino tremia, não de frio, mas de uma náusea profunda que revirava seu estômago. Olhe bem, meu filho, sussurrou o barão, em pé ao lado dele, com a mão pesada sobre o ombro do garoto. É assim que limpamos a sujeira. É assim que mantemos a ordem. O portão da olaria se abriu. 2 feitores arrastaram Gabriel. O oleiro não resistiu. Ele caminhou com a cabeça erguida, embora suas mãos estivessem acorrentadas e suas costas nuas já mostrassem as cicatrizes de uma vida de trabalho forçado. Ele foi amarrado ao tronco. O silêncio no pátio era absoluto. Nem as crianças de colo choravam. Todos sabiam quem era Gabriel. Todos sabiam quem era Otavinho. E todos viam, com uma clareza dolorosa, a semelhança entre o homem amarrado e o menino na varanda. O nariz, o formato dos olhos, a altivez do queixo. Era como ver o passado e o futuro se encarando. O feitor-chefe, Matias, desenrolou o chicote de couro cru. Ele olhou para o barão, esperando a ordem. 50 chibatadas,
disse Otávio, sua voz ecoando friamente. E depois, Sal. Otavinho tentou se levantar. Não. Pai, não faça isso. Ele não fez nada. O barão apertou o ombro do menino com tanta força que Otavinho gritou de dor. Ele envenenou sua mente com mentiras. Ele ousou falar com você. Agora, calhe a boca e aprenda. A primeira chibatada estalou. O som foi seco, cortante. Gabriel estremeceu, mas não gritou. A segunda veio. A terceira. A pele das costas começou a se abrir. A cada golpe, Otavinho encolhia-se na cadeira. Ele sentia a dor como se fosse nele. Aquele homem, aquele escravo que estava sendo retalhado, era a única pessoa que olhara para ele com verdade. Era seu sangue. Na 20ª chibatada, Gabriel soltou um gemido baixo. Sua cabeça pendeu para trás. Seus olhos encontraram os de Otavinho na varanda. Não havia pedido de socorro neles. Havia um pedido de perdão. E havia amor. Um amor silencioso que o barão jamais seria capaz de oferecer. Aquilo foi demais para o menino. Otavinho mordeu a mão do guarda que o segurava. O homem urrou e soltou o braço do garoto. Otavinho saltou da cadeira, pulou a balaustrada da varanda e correu para o pátio, gritando: Pare! Pare! Ele é meu pai! O grito do menino congelou o tempo. O feitor parou com o braço no ar. Os escravos prenderam a respiração. O barão, na varanda, sentiu o mundo girar. A palavra proibida havia sido dita. Otavinho correu até o tronco e abraçou as pernas de Gabriel, sujando seu terno de veludo com o sangue e a poeira do chão. Ele chorava convulsivamente, tentando proteger o homem com seu próprio corpo pequeno. Não batam nele. Ele é meu pai. Ele me disse. Ele é meu pai. O barão desceu as escadas da varanda. Seu rosto estava roxo de fúria. Ele caminhou até o menino e o arrancou de lá pelos cabelos, jogando-o no chão. Seu bastardo ingrato, rugiu Otávio, perdendo qualquer resquício de compostura. Eu te dei um nome. Eu te dei um teto. E você escolhe a lama. Otávio levantou a mão para bater no filho. Mas antes que o golpe descesse, uma porta se abriu na casa grande. Helena apareceu. A baronesa, que passará 12 anos escondida nas sombras, vivendo como um fantasma em sua própria casa, saiu para a luz do sol. Ela vestia uma camisola branca, seus cabelos estavam soltos e desgrenhados. Ela parecia uma louca, mas seus olhos queimavam com uma lucidez terrível. Não toque nele, gritou Helena. Sua voz, que não era ouvida em público há anos, soou como um trovão. Ela correu até o pátio, empurrando o barão para longe do menino. Ela levantou Otavinho do chão e o abraçou, virando-se para enfrentar o marido e a multidão de escravos e feitores que assistiam à cena boquiabertos. Você quer a verdade, Otávio, disse ela, rindo histericamente. Você quer que todos saibam. Pois bem. Ela apontou para Gabriel, que estava desmaiado no tronco. Aquele homem é o pai do seu herdeiro. E Lucas. E Bento. E Isaías. E todos os outros 7 que você, na sua doença, enfiou na minha cama. O escândalo explodiu. Os feitores se entreolharam, chocados. Os escravos começaram a murmurar. A verdade, que era apenas um boato sussurrado, agora era gritada pela própria baronesa. A honra de Dom Otávio, a única coisa que ele valorizava mais que a vida, estava sendo estraçalhada na frente de seus subordinados. Cale a boca, mulher! Gritou Otávio, sacando a pistola. Você está louca! Ninguém vai acreditar em uma louca. Eles não precisam acreditar em mim, retrucou Helena, segurando o rosto do filho e virando-o para a multidão. Eles só precisam ter olhos. Olhem para ele. Olhem para o rosto do futuro barão de Valença. Ele tem o sangue da senzala. O seu império, Otávio, vai ser herdado pelo filho de um escravo. Otávio olhou ao redor. Ele viu os olhares. Ele viu o desdém nos olhos do feitor Matias. Viu o riso contido nos rostos dos escravos. Ele percebeu que sua autoridade havia acabado. Ele não era mais o senhor temido, ele era o corno. O homem que precisou de ajuda para fazer um filho. O homem que criou o filho do outro. A humilhação foi mais forte que a razão. Acabou, sussurrou Otávio. Ele apontou a arma para Gabriel. Bang! O tiro atingiu o peito do oleiro. Gabriel morreu instantaneamente, a cabeça caindo sobre o peito, livre da dor. Otavinho gritou. Helena gritou. Otávio virou a arma para a esposa e o filho. Mas ele não atirou. Matá-los ali,
na frente de todos, seria admitir a derrota final. Seria confirmar a história. Ele precisava de algo mais limpo. Algo que apagasse tudo. Levem-nos para dentro, ordenou ele aos feitores, sua voz tremendo de ódio contido. Tranquem a baronesa e o menino no porão. E tranquem bem. Ele olhou para a multidão de escravos. Quem abrir a boca sobre o que viu hoje, vai para a fogueira. Estão dispensados. O pátio esvaziou-se rapidamente, mas o estrago estava feito. A história já estava correndo. O vento levava as palavras de Helena para as fazendas vizinhas. Naquela noite, Otávio trancou-se no escritório. Ele bebeu 3 garrafas de vinho. Ele olhou para os retratos de seus ancestrais na parede. Todos homens brancos, severos, puros. E pensou no menino trancado no porão, com o sangue de Gabriel correndo nas veias. Ele não podia deixar aquela criança herdar seu nome. Mas também não podia anular o menino sem expor sua própria impotência. Ele estava preso em uma armadilha que ele mesmo construíra. Só havia uma saída. Uma saída que limparia o nome da família com fogo. Um acidente. Um incêndio lamentável que levaria a esposa louca e o filho doente, deixando o barão como viúvo trágico, livre para tentar de novo, talvez como esposa nova, em outro lugar. Otávio pegou o lampião de querosene. Ele caminhou até a porta do porão. Ele ouviu o choro de Helena e os soluços de Otavinho lá embaixo. Não chorem, disse ele para a porta trancada. O fogo purifica tudo. O fogo apaga a vergonha. Ele derramou o querosene na madeira da escada. Riscou o fósforo. Mas Otávio esqueceu um detalhe. Um detalhe crucial. A porta do porão tinha uma tranca por fora, sim. Mas a janela de ventilação, aquela pequena abertura rente ao chão do jardim, tinha grades velhas e enferrujadas. E do lado de fora, na escuridão da noite, havia mãos dispostas a ajudar. Mãos negras, calejadas, que haviam ouvido o grito da baronesa e que agora sabiam que aquele menino não era um senhor, era um deles. O fogo começou a subir. Mas a história não terminaria como o barão planejava. O porão da casa grande era um labirinto de barris de vinho e móveis velhos, agora tomado pela fumaça negra que descia pelas frestas do assoalho. O calor era insuportável. Helena estava encolhida num canto, segurando Otavinho contra o peito, cobrindo o rosto do menino com a barra de sua camisola molhada de lágrimas. Vai acabar logo, meu filho, sussurrava ela, tossindo. Feche os olhos. Pense em algo bonito. Acima deles, o som do fogo devorando a madeira nobre da casa soava como o rugido de uma besta faminta. O barão Otávio havia feito um serviço bem feito. O querosene espalhado na escada garantirá que a única saída oficial fosse uma muralha de chamas. Mas a salvação veio de onde o barão menos esperava, do chão. Na pequena janela de ventilação, rente ao teto do porão e ao nível da terra do jardim, ouviu-se um barulho metálico. Clang! Clang! Alguém estava batendo nas grades enferrujadas com uma pedra pesada. Otavinho levantou a cabeça. Mãe! Tem alguém ali! Helena olhou. Através da fumaça, ela viu mãos negras agarrando as barras de ferro. Mãos fortes. Mãos que conheciam o trabalho duro. Afastem-se! Gritou uma voz rouca do lado de fora. Helena puxou o filho para trás. Com um último golpe violento, a grade cedeu, arrancando pedaços de tijolo da parede. O ar fresco da noite entrou, dissipando um pouco a fumaça sufocante. 2 braços se estenderam para dentro. Passem o menino, ordenou a voz. Era Matias, o feitor que, horas antes, olhara para o barão com desprezo. A morte de Gabriel havia mudado a lealdade da senzala. Eles não estavam salvando o herdeiro do barão. Eles estavam salvando o filho de Gabriel. Helena levantou Otavinho. O menino chorava, não querendo deixá-la, mas ela o empurrou com a força do desespero. Matias puxou a criança para a segurança do jardim. Agora, senhora, Dona Helena. Rápido! Helena subiu em um caixote. As mãos de Matias e de outro escravo a agarraram pelos pulsos e a içaram para fora do buraco, arrastando-a pela terra e pela grama molhada. Eles caíram no jardim, tossindo, cobertos de fuligem, mas vivos. Helena olhou para a casa grande. O fogo já tomava conta do andar térreo. As chamas lambiam as janelas da sala de estar, subindo em direção ao escritório no 2º andar, onde Dom Otávio aguardava o fim de sua família. Vamos embora, disse Matias, ajudando-a a levantar, antes que o teto desabe. Não, disse Helena, com uma voz estranhamente calma. Ela olhou para a janela do escritório. Ele precisa saber. Lá em cima,
Dom Otávio estava sentado em sua poltrona, com um copo de conhaque na mão. Ele sentia o calor subir pelo assoalho. Ele ouvia o crepitar das chamas. Ele acreditava que, lá embaixo, sua esposa e o bastardo já estavam mortos. Ele sentia uma paz mórbida. A honra estava limpa. De repente, ele ouviu um grito vindo do jardim. Não um grito de morte, mas um grito de vida. Otávio! O barão correu até a janela. A fumaça ardia em seus olhos. Ele olhou para baixo. Iluminados pelo clarão do incêndio, estavam Helena e Otavinho, de pé no gramado, cercados por dezenas de escravos. Eles não estavam mortos. Eles estavam livres. E estavam olhando para ele. Otávio sentiu o sangue gelar. O plano falhara. A vergonha sobreviveria. Malditos! Gritou ele, tentando abrir a janela, mas o trinco estava emperrado pelo calor. Voltem para o fogo. Vocês têm que morrer. Helena deu um passo à frente. Ela parecia uma aparição, com o vestido branco sujo de terra e os cabelos ao vento. Nós já morremos, Otávio, gritou ela, sua voz superando o ruído das chamas. A Helena que você conhecia morreu naquele quarto, na primeira noite que você trouxe um estranho para minha cama. Quem está aqui agora é a mãe do filho de Gabriel. Otavinho, segurando a mão da mãe, olhou para o homem que chamara de pai por 12 anos. Ele não sentiu ódio. Sentiu pena. Adeus, disse o menino, baixo demais para o barão ouvir, mas alto o suficiente para o universo registrar. O fogo alcançou o escritório. A porta atrás de Otávio explodiu, lançando uma língua de fogo para dentro do cômodo. O barão recuou, derrubando o conhaque, que se incendiou instantaneamente, transformando o tapete em um mar de chamas. Ele estava cercado. Otávio correu para a janela novamente. Ele pensou em pular, mas a altura era mortal. Ele olhou para baixo, buscando ajuda, buscando seus escravos, sua propriedade. Matias! Socorro! Traga a escada. Eu ordeno. Matias olhou para cima. Ele cruzou os braços. Os outros escravos fizeram o mesmo. Ninguém se moveu. Ninguém correu para buscar água. Eles apenas assistiram. Era a revolta do silêncio. O barão de Valença, o homem que acreditava ser dono de vidas e destinos, morreu gritando, prensado contra o vidro da janela, assistindo a sua família bastarda virar as costas e caminhar em direção à liberdade. O teto desabou com um estrondo que foi ouvido a quilômetros de distância, sepultando o barão, seus segredos e sua obsessão nas cinzas de sua própria casa. A notícia do incêndio no engenho Boa Esperança correu à corte. A versão oficial, contada pelos jornais da época, foi a de uma tragédia terrível. O barão, a baronesa e o herdeiro haviam perecido nas chamas de um acidente doméstico. Corpos carbonizados foram encontrados, ou o que se presumiu serem eles, e um funeral simbólico foi realizado. A linhagem dos Valença foi declarada extinta. Mas a verdade, como sempre, seguiu por caminhos de terra batida. Dizem que, meses depois, em uma pequena vila de pescadores no litoral do Espírito Santo, chegou uma mulher viúva e seu filho. Eles não tinham títulos, não tinham terras. A mulher trabalhava costurando redes e o menino, que tinha olhos inteligentes e pele morena, aprendeu a ler e a escrever, tornando-se o professor da comunidade. Eles viviam de forma simples, mas havia uma paz neles que o dinheiro do barão nunca pôde comprar. O menino cresceu, casou-se e teve filhos. Filhos que carregavam o sangue de Helena e de Gabriel. O sangue da casa grande da senzala, finalmente misturado não por violência, mas por amor e sobrevivência. Muitos anos depois, quando a escravidão já havia sido abolida, um velho senhor chamado Otávio Gabriel, um nome composto que honrava suas duas heranças, costumava sentar-se na varanda de sua casa simples e contar aos netos uma história estranha. Nunca deixem que ninguém diga quem vocês são, dizia ele. O nome não faz o homem. O sangue não faz o homem. O que faz o homem é a coragem de sair do fogo quando a porta está trancada. E assim termina a história do Pacto Proibido. O barão queria um filho para perpetuar seu nome, mas acabou criando o homem que destruiria seu legado e libertaria sua esposa. Ele achou que podia usar pessoas como peças de xadrez, mas esqueceu que, no final do jogo, o rei e o peão vão para a mesma caixa. Só que, dessa vez, a caixa do rei estava em chamas, e o peão estava livre. O que você achou dessa história? Acha que Helena teve culpa ao aceitar o pacto no início, ou ela foi apenas mais uma vítima da loucura do marido? E a atitude dos escravos de não salvar o barão, foi justiça ou crueldade? Deixe sua opinião nos comentários. Histórias como essa mostram que as paredes das antigas fazendas guardam segredos que fariam a sociedade da época corar de vergonha.
Se você gostou de desvendar esse mistério, inscreva-se no canal Segredos de Alcova. Aqui, nós abrimos as portas que a história tentou trancar. Deixe seu like e compartilhe com quem gosta de um bom drama histórico. Até o próximo segredo.